A gente já falou aqui os programas passados que o demônio ele vai pelo cheiro. É onde ele acha um sangue. Lembra do sangue de Caim? De Abel? O Senhor acha pelo sangue. Certa feita eu entrei num banheiro e quando eu olhei naquele banheiro tinha um demônio se alimentando de esperma. Eu senti o cheiro e olhei dentro do box, tinha um demônio se alimentando de esperma. E como era uma pessoa que eu já tratava, chamei ele em particular, falei, tá acontecendo ainda? Ele abaixou a cabeça, eu falei, por que tá acontecendo ainda? Eu fui no teu banheiro e vi isso e isso. O esperma é pra tá onde? Dentro da esposa. Então, e aí, por que aquele demônio entrou dentro daquela casa? Que o povo acha de brecha, mas eu falo de lugar. Porque a pessoa derramou, e onde tem um sangue derramado, tem um altar, tem uma força, tem uma energia, e eles vieram se alimentar. Porque se sangue é moeda de troca, se eu estou derramando aquele sangue, se não foi os anjos que estão colhendo dentro da aliança do matrimônio, foi quem? Foi demônios. E aí você que toca, você está lá tocando, tem como só aquele som ficar naquele ambiente? Não tem, ele vai reverberar. Então, a mesma coisa o sangue, aquela força. E ele tinha 2 filhos, ele tem 2 filhos. Então, a hora que aquelas crianças entrar no banheiro, elas vão sentir o quê? Uma vontade de fazer o que elas não sabem. O que elas vão fazer? Mas elas fazem. 3 anos, 4 anos, de caso de criança. Eu fui para Santa Catarina cuidar de uma mulher e ela me hospedou num quarto. E aí orei e tal, só que eu não conseguia dormir. E a primeira noite, segunda noite ali, aquela opressão, e eu senti um desejo muito grande de se masturbar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu já peguei. Eu falei, é o ambiente, é essa cama. No segundo dia, uma tristeza, um desejo de suicídio, que não era meu, não vinha de mim aquilo. Aí quando eu fui perguntar para ela, falou, minha filha... Ela é casada com outra mulher e era o quarto dela aí. E foi aí onde ela tentou várias vezes se suicidar. Então, às vezes, não está em você, mas a força do ambiente vai te levar a conduzir a fazer aquilo. Por quê? Lembra quando Elias combatia altares com Baal? Nós precisamos combater altares com altares. Então, não é só ali orar. Tem que queimar a cama, tem que levantar outro tipo de frequência e de força naquele lugar. Então, é nossa responsabilidade como família, como geração, como casa, saber o que está acontecendo na nossa casa e parar com isso. Então, assim, é gostosinho, dá prazer, dá, mas a responsabilidade por trás disso vai te levar a um temor e o temor vai te falar, não, eu preciso parar. Porque já virou normal, já virou uma iniquidade. Vamos lá. Uma pessoa que costuma, por exemplo, já é rotina, já virou normal pra ele isso aí. O banheiro lá, normal. E só tem um banheiro na casa. E daí os filhos vão lá, tomam banho, a mulher toma banho ali no carro. O que o cara tem que fazer agora que ele sabe? Ele ficou, ou a mulher, né? O adolescente que tá assistindo, que não deveria estar assistindo, aqui é pra 18 anos. Mas se você tá aqui, você tá assistindo, o que tem que fazer agora, sendo que descobriu que esse ambiente se tornou propício pra morada aí de demônios? O que rola? O que tem que fazer? É igual eu falei, combater esse altar com outro altar. Então, se lá ele derramou sangue, primeiro ele tem que pedir perdão a Deus, porque é Deus que vai perdoar ele. Segundo, ele precisa confessar para alguém. Você só é sarado quando você confessa para alguém fisicamente, olho no olho, conversando, porque aquela pessoa precisa receber a sua confissão, você vai sentir vergonha, você vai fazer um caminho de volta, você vai ser exposto. Então não é só fazer cagada e ir lá falar com Deus. Deus te perdoa, mas ele só te sara quando você confessa. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que seja sarado. Depois vai ter que conversar com a esposa, porque aquele corpo que ele defraudou é dela. E aquilo que era para ser usado com ela foi jogado fora. Então, ele profanou, ele manchou aquela cama, aquele casamento por algumas coisas. Então, falar com a esposa, e aí naquele banheiro que ele se masturbou, é lá que ele vai chorar. É lá que ele vai pedir perdão. É lá que ele vai se arrepender. Porque daí aquela energia de arrependimento, a energia de choro, a energia de gratidão, ele vai levantar um altar de oração ali onde ele profanou. E aí, é lógico, os demônios vão embora, na confissão de perdão, ele
aquele que confessa e deixa. Confessou, parou de fazer, alcança a misericórdia. Então, quando ele vir ali, já não vai ter mais demônios. Mas aí ele vai precisar remover o quê? A frequência e a energia. Com o quê? Com oração, com arrependimento, com súplica. Aí é levantado outra energia, outra frequência naquele lugar. Ó, vamos lá. Eu falei pra vocês que hoje o programa ia ser cabuloso. Então, assim, se tirem as crianças da sala, porque hoje nós vamos perguntar tudo que tem que perguntar aqui. O Yuri tá igual na escola, ele tá assim, ó. Né? Já vou passar pra você que eu vou fazer só mais uma pergunta desse assunto, daí eu deixo você fazer a sua, só pra não perder o fio da meada, pode ser? Vai. Vamos lá. Entendeu? Então o assunto é cabuloso mesmo, então você se cuida aí com as tuas crianças. Vou tentar perguntar o máximo possível aqui. Vamos lá, uma polêmica aqui. Por muito tempo, na Igreja Católica, me perdoem os irmãos católicos se eu falar alguma besteira, porque eu sei que tem muitos aqui, vocês me corrijam, porque eu a vida inteira fui protestante. Desde os 3 anos até hoje, com 40, eu sou protestante. Então eu conheço a linha protestante da parada. Então se eu falar uma besteira, você me corrige. Mas por muito tempo a Igreja, ela não achava certo o uso do preservativo. Não. Só teve uma época da igreja que a igreja falava, não, a parada é para procriar. Existem até algumas outras igrejas protestantes até hoje que tem essa linha. Não. Opa, não é assim que funciona. Por que eu toquei no assunto do preservativo? Quando você diz que o sangue branco, ele foi projetado para ser compartilhado com a sua parceira, quando você está em uma relação com ela, com um preservativo e ele é preso, ou ele é dispensado em outro lugar, e isso é errado perante o Senhor, como é que funciona isso aí daí? É uma boa pergunta, mas você tá sorrindo porque é uma boa pergunta. Vai lá. Antigamente não tinha esses métodos, né, de contravenção aí, para prevenção, mas não é errado porque a gente tem que entender primeiro que o mundo espiritual ele trabalha com intenção. Qual é a intenção? Prevenção. Então, ainda que está ali dentro da mulher, vai retirar e vai jogar no lixo. Agora, a intenção é diferente de você se masturbar. É um ato egoísta, é totalmente condenado pelas escrituras. Então, a origem do sexo é um presente de Deus pro casamento. Você vai se prevenir do que se a mulher é sua? De não ter mais filhos? Ok, tem alguns métodos. É chato, né? Mas é um meio. Agora, às vezes a mulher vai ter que tomar uma pílula, uma injeção, ou até colocar aquele chip agora que está desgraçando com os hormônios das mulheres. Mas eu acredito que é o menos agressivo. Então, tudo consta como intenção. Eu não encontrei nada biblicamente para desabonar isso. Mas tem também, quem não quiser usar, tem a tabelinha, que é natural, que Deus criou isso para a mulher, o período fértil, o período que vai ovular, o período que não tem nenhum problema. Então, a pessoa tem que ter uma administração para trabalhar com a tabelinha e não ter nenhum tipo de droga no corpo de anticoncepcional, mas também tem a questão da camisinha. Ah, mas e o povo por aí? O povo por aí não tinha nem que estar fazendo sexo. Então, vai quebrar princípio e o princípio vai quebrar. Mas então não é errado. Não. Você quer fazer algum comentário? Eu sempre vou passar para as duas. Eu tô tentando colocar todo mundo na conversa. Não sei se eu quero comentar, não. É melhor pular? É melhor pular. Por quê? Assim, o sexo, ele tem a parte do desfrute, do prazer, que o Senhor colocou em nós pontos para isso. Só que o sexo, ele é um culto para quê? Aquilo que Deus nos gerou. Deus nos gerou nele. Então, através do sexo entre o homem e a mulher, é gerado filhos. Então, é algo, é uma bênção, é algo assim extraordinário. Então, para que eu vou usar um preservativo? A maioria das pessoas que usam preservativo porque elas estão fazendo sexo fora do matrimônio, né? Ou antes ou fora do matrimônio, ou em outras maneiras. O preservativo ali, ele foi colocado primeiramente, nem foi também para não ter filhos, mas foi ali para não pegar doenças,
quando foi colocado o preservativo. A priori foi para isso. Depois que foi usado para não ter filhos. Só que assim, tem outros métodos, mas eu creio que o sexo no matrimônio ele tem que ser sem preservativo. Por quê? Porque quando você vai pegar aquela história lá daqueles filhos de Judá que derramavam sêmen, né? Porque não queriam procriar, porque não queriam dar filho, porque o filho ia ser do irmão que morreu, o Senhor condenava eles. Então, quando eu uso um preservativo com o meu marido, vamos colocar, usar um preservativo comigo, primeiro, por quê? Né? Não quer ter filhos? Então então vai usar outros métodos. Mas o sexo, porque o desfrute é da mulher, o sêmen é entrar nela. Já foi feito para aquilo, né? E o dispensar. Se eu entender que eu vou dispensar aquilo ali no lixo, eu tenho que entender que aquele ali é uma celebração. É a mesma coisa de você estar no culto, acabou ali o culto, a celebração, porque é o momento mais íntimo que um casal tem com o Senhor e o sexo, as pessoas não entendem isso, num casamento. Mesma coisa se você está no culto, está numa ceia e você pegar e jogar fora. Porque eu já tomei ali, tomei um pouquinho, o resto que sobrou eu joguei fora. Na minha concepção, é assim. No meu entendimento, é assim. Então, para mim, eu creio que no sexo entre um marido e mulher, não teria que usar o preservativo. Eu creio que o sêmen tem que entrar na mulher, porque foi feito para isso. A Bíblia não fala que não, também, né, que sim. Também a gente não está aqui para julgar quem usa, quem não usa, né? Tem pessoas que têm alergia a anticoncepcional, tem mulheres que, né, tudo bem. Existe a tabelinha também, porque foi usada dessa maneira. Antigamente as pessoas faziam isso. Só que assim, é uma coisa assim bem complicada de você se falar, porque biblicamente falando, foi feito pro sêmen entrar na mulher. Uhum. Lembrando também que o sexo, quando você tem um ato sexual com alguém, é uma troca de energia, de emoção, de prazer. Só que ele só vai ser selado com o sangue. E a mulher descrente, ela é santificada pelo sangue. E o marido descrente é santificado pela mulher através do sexo. Por onde? Então é uma troca. Eu te dou o meu Cristo, eu te dou a minha porção, eu te dou aquilo que eu tenho. E aí, se é dispensado também no preservativo, aquilo não vai ser completo. Bom, você falou que não queria responder, é uma boa. Aqui nós estamos para opiniões. Eu achei legal, achei interessante vertentes de opiniões. Eu, por exemplo, eu tenho um certo medo da questão da tabela, entendeu? Eu conheço uns caras aí que são Abraão na terra, tá? Os caras... Ô, Juninho, um beijo pra você aí, Juninho. Juninho aí, ó, 5 filhos aí. Vai confiar na tabela, vai, meu filho. Você queria perguntar uma coisa, Yuri? Fala pra nós. Vamos perguntar aqui. Pegando um gancho ali, como diz o nosso pastor Denis, falando sobre o sangue branco, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia avançou muito. Tem casais que, por algum motivo físico, não podem ter filhos e procura a medicina, e dentro disso, um dos exames é o espermograma, né? Até mesmo o casal que decidiu, não quero mais ter filhos, para você fechar ali no homem, você precisa fazer um espermograma. Nesse caso, embora eu imagine que Deus vai olhar para o nosso coração, a intenção, mas é um pecado que você tem que cometer. Não é verdade? O que a pastora ou a Ju pode falar para nós sobre isso daí? Boa pergunta. Olha, eu não coloco isso como um pecado, porque tudo que você vai fazer, isso é para um exame, para saber, né, se tem alguma infertilidade ou algo assim. O que a pessoa teria que fazer quando vai fazer esse exame? Primeiro, tudo que você for fazer, a Bíblia diz que você tem que apresentar ao Senhor. Você vai fazer esse exame, como a pastora Débora falou, qual é a intenção? É se masturbar para ter um prazer? Não. Porque para um homem, o meu marido fez muito esse exame e ele falou para mim, ele fica constrangido. Falou assim, né? Chega ali, umas mulheres te entregam um potinho, te mandam entrar ali. Vídeo, revista. Como se fosse bem natural. Né? E você tem que fazer aquilo sem olhar nenhuma pornografia, sem olhar nada. Tem que... Por quê? Porque é necessário, é constrangedor. E é algo que tem que ser feito. Mas o que faz? Apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor o que você está fazendo. E quando você fazer isso, você vai orar por aquilo ali.
apresentando ao Senhor qual é a intenção daquilo, para que é aquilo, é para um exame. Então, tudo conta também. É claro que a gente não pode ficar habituado, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, tudo tem uma intenção. É claro que, né, é um derramamento, mas é por um propósito. Não vai ser jogado fora por uma coisa de um prazer, algo que você se masturbou por uma pornografia. É algo feito para um propósito. Para quê? Para ver o que está acontecendo, porque uma vida não está sendo gerada. Ou para algum exame de doença. Não tem outra maneira de fazer. Então, só tem essa maneira de fazer. E eu creio que o Senhor colocou, apresentou isso, ensinou, instruiu alguém. Não, é dessa maneira que tem que ser feito. Então, nós temos que crer, porque eu creio que todas as coisas, toda a ciência vem do Senhor.